Será que agora vai? Vamos nessa! Aqui estava dando pausa no vídeo, então vou recomeçar essa live. Então, se você ainda não sabe sobre o que é essa live, hoje a gente vai falar sobre as Ioni Eggs e os tipos de cristais Ioni Eggs, onde a gente pode começar a utilizar não só para desenvolver consciência corporal, fortalecer o assoalho pélvico, despertar e potencializar a energia sexual e a capacidade orgástica. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Elisa Marcelino, a criadora do projeto Mulher Árvore, o atual eu, Elisa Marcelino, e também eu trabalho com sexualidade consciente e sagrada. E hoje a gente vai conversar sobre os cristais intravaginais, que servem, de uma forma geral para a gente introduzir dentro do canal, aonde, através dessa introdução, a gente massageia, relaxa e, acima de tudo, ativa as terminações nervosas dessa região, a gente estimula, fortalece a musculatura do assoalho pélvico, mas, acima de tudo, a gente ajuda a sensibilizar o canal ao prazer. Desperta a energia sexual, também libera muitas memórias, muitos bloqueios sexuais que estão contidos principalmente no útero, nos ovários, na nossa pelvis como um todo. E através do uso desses cristais a gente volta também a desenvolver essa consciência corporal. Esses cristais intravaginais, eles são excelentes também para melhorar nossa lubrificação, nosso desejo sexual, ativar então, toda essa consciência corporal na região e sim permitir com que a gente desfrute cada vez mais da sexualidade e da relação sexual, sentindo ainda mais prazer. E se a gente sabe utilizar corretamente, sim, destravar, sim, a sensibilidade cada vez mais através da penetração. Então, se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Elisa e eu vou deixar aqui o convite para vocês, de quem está assistindo essa live, me contar como é que tá o som, como é que tá a imagem para a gente dar continuidade e, acima de tudo, se vocês já utilizaram os cristais Ioni Eggs. Enquanto isso, a gente vai dando continuidade. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre os tipos de cristais que a gente pode estar utilizando. E, para mim, esse é um assunto super importante, porque eu vejo cada vez mais as mulheres buscando, utilizar esses cristais para melhorar, então, despertar, desenvolver a capacidade orgástica. No entanto, muitas vezes quando a gente acaba buscando, somente dicas em sites, no Google, blog, somente dica de feed de Instagram, muitas vezes muitas informações se perdem ao longo do caminho e eu vejo muitas atrocidades acontecendo com a mulherada de desenvolver alergia, causar problema na saúde íntima, na saúde pélvica e principalmente, refletir na saúde sexual. E olha só que doido, a gente usa os cristais para potencializar a sexualidade, aumentar a energia sexual e quando a gente não sabe usar direito, a gente acaba bloqueando ou desenvolvendo alguma patologia. É muito importante a gente ter essa consciência, porque muitas vezes os blogs só dão dicas ainda muito que por baixo de protocolos, de como utilizar, mas não falam necessariamente aonde vocês estão errando. É exatamente por isso que a gente vai fazer essa live hoje. Então, antes de mais nada, é super importante falar para vocês que nem todos os tipos de cristais Ioni Eggs, eles servem para ser intravaginal. Sim, é isso mesmo. Apesar de toda essa divulgação, em que a gente vê com o boom do feminino e o boom do uso, dessas técnicas milenares, que é a Ioni Egg, a gente percebe que se perdeu muito a essência, mas também o conhecimento prático dessas medicinas, principalmente do reino mineral. É importante que a gente entenda que, apesar de trazer tantos e tantos benefícios para a nossa saúde pélvica, de fortalecer, então nos ajudar a ter essa capacidade de ter um maior controle, sobre o xixi, o cocô, ter maior sensibilidade, saber controlar essa musculatura do assoalho pélvico, que dá suporte e sustentação para a parte superior do nosso corpo e é essencial, inclusive, para o funcionamento dos nossos órgãos vitais. A nossa pelvis, ela abarca também muitas e muitas memórias. Também é ali onde que ela comporta o nosso útero, os nossos ovários, o nosso colo e o nosso canal. E a saúde dessa pelvis é essencial para a nossa saúde sexual, assim como na nossa saúde como um todo. E as Ioni Eggs, elas ajudam muito a trabalhar, não só essa parte, mais sutil, mas também as memórias no nível celular, ajudam a ativar as terminações nervosas, ajuda a ativar a musculatura, irrigar mais sangue
para pelvis, que é essencial, inclusive, para lubrificação, para a gente trazer, né, principalmente o nosso canal, o nosso clitóris, né, o nosso colo, a eles irrigarem sangue para relaxar, sensibilizar e se abrir para receber, seja um ovo, seja uma penetração, seja um dedo, não importa, mas sim tomar e começar a sentir ainda mais prazer de uma forma fluida. Só que quem estiver chegando aí, me conta como é que tá o som e a imagem para a gente continuar, e quem também sentir vontade, conversa comigo aqui e me conta qual cristal vocês já utilizaram, se você alguma vez já utilizou os Yoni Eggs ou somente uma curiosa, pra gente fazer uma troca aqui bem bacana, tá bom? Então, como eu estava falando, as Yoni Eggs, elas têm vários benefícios para nossa saúde íntima, sexual e pélvica. Só que tem um problema aí, né? Quando a gente acaba não tendo tanta informação e a gente só pesquisa em alguns sites ou blogs onde não tem a informação completa, a gente pode sim danificar e muito a nossa saúde pélvica, a nossa saúde íntima e sim, a nossa saúde sexual, especialmente por conta das propriedades dos cristais. Não é qualquer tipo de cristal que a gente pode utilizar como Yoni Egg. E é exatamente por isso que eu fiz essa live de hoje, aonde eu vou falar para vocês quais são os tipos de cristais que você pode estar utilizando como Yoni Egg, caso você deseja utilizar, para que eles servem, quais são as propriedades que eles ativam, não só no nível físico, mas também no emocional. E olha, hoje eu vou dar alguns pulos do gato para vocês utilizarem da melhor maneira, né? Para vocês conseguirem acelerar o processo de vocês, porque afinal de contas, talvez os sites não contem, mas não é só introduzir o cristal dentro da vagina e esperar que ative o amor incondicional, ou que só ficar contraindo, né, a musculatura do assoalho pélvico, que você vai ter maior sensibilidade. Na verdade, esse é um dos grandes mitos que são propagados por quem não entende nada sobre a musculatura do assoalho pélvico. Afinal de contas, pega aqui esse pensamento. Se a gente só fica contraindo, sem desenvolver outros movimentos nessa musculatura, o excesso de contração, ele faz o quê? Ele tensiona a musculatura. E não tem nada daí que entre num espaço onde está tensionado. A penetração, seja de um ovo, de um dedo, não importa o que, ela acaba então sendo cada vez mais difícil de adentrar. E sim, você precisa aprender a controlar, você precisa aprender sim a contrair essa musculatura, mas só contrair não é o que te traz resultado. Se você não sabe relaxar, contrair, fazer outros movimentos com essa musculatura, é bem provável que você pode desenvolver tanto vaginismo, a tensão, começar a sentir mais dores na penetração, assim como o desenvolvimento de candidíase. Afinal de contas, né, tudo aquilo que adentra o nosso canal, se ele não está preparado, lubrificado, quando ele está tensionado, é muito difícil a lubrificação e a entrada de qualquer coisa ali precisa ser forçada. Então, se a nossa musculatura do canal ela é sensível e ela tem um pH natural de proteção e que a própria lubrificação ela tem uma função muito específica, não só de nos dar prazer, mas também de diminuir as microfissuras daquilo que é dentro do nosso canal. Então imagina só, se a gente está com pouca lubrificação, se a gente está com esse canal, essa musculatura tensa, a penetração em si, elas criam microfissuras dentro do nosso canal. Além de gerador, ela acaba gerando também, né, machucando esse canal, essa musculatura, esse tecido, assim como, então, né, deixando ele como um terreno fértil à infecção e à inflamação e ao desenvolvimento, assim, da candidíase. E é forte falar sobre isso, porque a gente não presta atenção na forma como a gente é penetrada. E esse é um dos grandes erros, inclusive, que a grande maioria das mulheres cometem quando o assunto é Yoni Egg. A gente não percebe como é penetrada, a gente nem percebe, às vezes, como o nosso corpo quer ser penetrado, se ele deseja, se ele está afim, se ele está aberto e receptivo para. Muitas vezes a gente só fica nessa de controlar, contrair, sem perceber, inclusive, se já a nossa pelvis está tensionada ou simplesmente, né, se a gente já não tem mais esse controle da musculatura. Então, quando a musculatura está mais flácida. Exatamente por isso que essa falta de consciência acaba agravando muitos problemas na nossa pelvis, que não está desenvolvendo assim. É uma funcionalidade, mas está agravando muitos dos seus problemas. É importante. Outro ponto que também é muito essencial, tá fazendo sentido para vocês, gente? Assim, porque eu desencadeio a falar e não paro mais, né?
Outro ponto que é muito legal, antes da gente falar desses tipos de cristais, que é importante eu falar para vocês, é que a gente sempre precisa lembrar muito que o nosso canal... Deixa eu até pegar... Ih, será que vai voltar? Conversa aí comigo, gente, se a imagem está funcionando. Mas é muito importante que vocês entendam, agora que eu peguei minha vulva daqui de cima, né? Porque de baixo não tem como desacoplar, a louca. Mas é muito importante que vocês entendam algo muito básico sobre a Ioni de vocês, né? Que é uma forma mais sagrada de vocês chamarem a vulva, que é a parte externa da sua genital, o canal, que seria, né? Então, o canal vaginal, a vagina em si, o colo, e daí sim, o útero e os ovários. Tudo isso compõe a Ioni. A Ioni é uma palavra em sânscrito que se refere então aos nossos órgãos genitais e reprodutores, que eu gosto muito mais de falar criadores. E eles representam, em sânscrito, ele significa um portal de vida e morte, um portal ao feminino e a toda essa sabedoria ancestral e sexual contida nele. Né? Principalmente no tantrismo, a gente vê a Ioni como um portal da vida e da morte, não por ser algo ruim, mas é esse processo de liberação. O orgasmo também é visto como um processo de morte, de entrega e de baixar todas as nossas barreiras e se entregar a esse processo profundo das sensações do nosso corpo. Não tem como a gente continuar sendo o mesmo após essas experiências, especialmente com capacidades orgásticas mais transcendentais. Enfim, né? Mas o que eu queria falar aqui para vocês é que o nosso canal vaginal, assim como a nossa vulva, eles têm um processo, né? Tanto de excitação, que depende da irrigação de sangue, né? Onde a gente percebe, então, que a nossa vulva fica mais inchada, que normalmente não é só a vulva, mas é o tecido erétil do nosso clitóris, a parte interna. Então, quanto mais inchada a sua vulva, quanto mais inchado tiver o seu clitóris, mais avermelhado ou mais escurinho que ele esteja e mais inchado, significa que mais sensível ele vai ficar. Mas acima de tudo, o nosso canal, ele é úmido, ele é quentinho e tem uma outra questão que é super importante vocês entenderem. Por conta do seu fluido vaginal, ele tem um pH e ele tem uma certa acidez nesse fluido. Pega essa informação e guarda junto com essa. Esse canal também tem uma alta capacidade de absorção. Sabe o que isso significa? Significa que tudo aquilo que toca o nosso canal cai na nossa corrente sanguínea. Então, se a gente precisa... Oi, Core! Se a gente precisa, então, ter esse cuidado de não usar absorventes, né? Feitos de plástico, cheio de toxinas. Se a gente tem esse cuidado de não usar OBs, se a gente tem esse cuidado, né, de não usar nenhuma química. E é importante falar isso para vocês, usar gelzinho de mudança de temperatura, assim como géis anestésicos e várias outras químicas que as pessoas falam para a gente colocar na nossa vagina, é o que normalmente faz com que a gente desenvolva infecções e inflamações. Significa que deixa um terreno muito mais fértil para desenvolver a candidíase, a vaginose, porque a gente está tirando as proteções naturais. E é importante você ter essa informação para algo muito simples, que é um dos maiores erros que vocês cometem quando o assunto é tipos de cristais Ioni Eggs. Afinal de contas, não é todo cristal que pode ser introduzido aqui, dentro da nossa vagina. E por que isso? Deixa eu até pegar aqui meu roteirinho para a gente não fugir muito dessa aula, né? E por que isso, né? Porque, antes de mais nada, não é qualquer cristal que pode ser utilizado, mas acima de tudo, tem muitos cristais que são utilizados, que eles são falsos, que são vendidos, né, principalmente por lojas online, feiras, de pessoas que não têm tanto conhecimento assim, né, talvez de cristais, ou até mesmo do propósito desses ovos em formatos de ovos, esses cristais em formatos de ovos, aonde vai ser introduzido dentro do canal. Muitos cristais que são vendidos aí, eles são falsos, ou seja, cristais que são mais caros, que são mais difíceis de serem encontrados, que é mais desafiadora a lapidação, eles tendem a ter um valor mais elevado. Um exemplo clássico é a jade chinesa. Aqui no Brasil, se você encontra uma jade chinesa, ela vai ser muito mais cara porque precisa ser importada. E o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas tingem, né, com determinados materiais, aonde para mudar a coloração para se parecer com a jade. Se você não entende de cristal, provavelmente você está muito mais apto a comprar pedras e cristais falsos.
Um exemplo claro disso é a não existência do cristal pedra da Lua. Não existe esse que é no formato em que as pessoas vendem por aí. Inclusive, a pedra da Lua não pode ser utilizada como Ioni Egg. E isso é muito forte, porque as pessoas usam porque acham que tem todo um simbolismo, e tem um simbolismo em torno, mas ela não é real, ela não é verdadeira. Olha só. Outro ponto que é super importante vocês entenderem, né, principalmente quando o assunto é jade chinesa, é que não é só a questão da importação. Tem todo um trabalho em torno disso, onde o próprio cristal, ou melhor, a pedra, ela tem um peso maior. Então, se você não sabe a medida, o tamanho, e introduz dentro do canal, às vezes, mesmo que tenha um tamanho de 4,5 centímetros, ela tem um peso muito maior que os outros cristais. Então, o que acontece? Você pode também estar danificando a sua musculatura do assoalho pélvico. Isso é importante. Um outro ponto também que vocês precisam estar evitando e precisam tomar consciência é sobre os cristais que são tóxicos ou que contêm metais pesados. Isso é forte, porque nem todo cristal que você vai comprar e tem formato de ovo, a gente não sabe se tem alumínio, cobre, chumbo, assim como outros metais que são extremamente tóxicos. Lembra que eu falei no começo dessa aula que, o canal ele é extremamente úmido, quentinho e tem uma alta capacidade de absorção. Tudo que toca ela entra diretamente na nossa corrente sanguínea. Então, pare e pensa comigo, se a gente compra um lápis lazuli ou outros tipos de cristais onde tem metais pesados, ele vai cair tudo na nossa corrente sanguínea. Então, aquilo que a gente faz para buscar a cura, muitas vezes, faz com que a gente coloque um monte de toxina dentro do nosso corpo. Oi, Rê, você tá aí? A Core tá falando aqui que tá pronta. Eu vi sua mensagem e não respondi, né, Core? Tudo certo. Não sei se você já falou sobre mais o que você acha de usar mais de uma Ioni Egg ao mesmo tempo. Eu vou falar daqui a pouco. Eu acho que é até importante. Eu vou ter sido lembrada. Agora, antes também de trazer para esse outro tópico, que eu acho que é importante ser falado, é sobre, então, os outros tipos de cristais. Quando você não sabe o nível de dureza, você não sabe as propriedades dele, você não sabe se é uma pedra porosa. Muitos desses cristais, pedras que são utilizadas e vendidas como Ioni Eggs, e um grande exemplo é o Lingam de Shiva, que todo mundo usa e acha o máximo, não sabem que é uma pedra extremamente porosa, ou seja, ela tem uma alta absorção de umidade e ela tende à desintegração. Outros cristais, eles são super sensíveis à acidez. O que isso significa? Lembra? Se a gente tem aqui o fluido vaginal que é ácido, né, por conta para manter a nossa saúde íntima, manter e proteger o nosso canal, muitos cristais eles se desintegram em contato com a acidez. Então percebe, não é qualquer tipo de cristal e você precisa sim de uma orientação. As pessoas nos sites não falam, mas é importante você tomar consciência e ter responsabilidade sobre aquilo que você coloca no seu corpo, principalmente na sua Ioni. Se é um portal sagrado, se você quer curar, você precisa ter consciência daquilo que coloca dentro. Daí aqui a Rê perguntou, né, o que a gente acha sobre usar 2 cristais ao mesmo tempo. Depende muito. Tem 2 questões aqui. De usar 2 tipos de cristais dentro de um único canal ao mesmo tempo, assim como uma das minhas críticas também é a gente precisar de milhares e milhares de cristais para fazer tratamento, precisa de 4 cristais no mínimo. Existem 2 questões. Tem práticas da alquimia sexual, do taoísmo ancestral, milenar, aonde mulheres para práticas de Kung Fu sexual, assim como práticas de alquimia sexual avançadas, utilizavam 2 Ioni Eggs no mesmo canal, fazendo práticas e exercícios específicos onde os cristais eles eram bem menores. Só que eu acho que se você não tem uma prática espiritual, se você não tem consciência corporal dessa saúde pélvica em si, dessa musculatura, introduzir 2 cristais pode ser uma grande furada e ser muito excessiva para essa musculatura. Pode ser muito peso. E não adianta nada a gente colocar 2 cristais e ficar ali parado. Porque os cristais, eles têm um poder energético sim,
No entanto, contudo, todavia, a gente precisa sim fazer as práticas de alquimia sexual, a gente precisa tomar consciência do processo. Vale muito mais a pena você utilizar um cristal e ser muito consciente, conseguir colocar as práticas, os exercícios em dia, do que necessariamente usar 1000 cristais e simplesmente não ter consciência, não desenvolver de fato essa consciência da musculatura do assoalho pélvico. Daí, sobre a questão de ter milhares e milhares de cristais, é muito importante também a gente falar e ter essa consciência sobre a quantidade de cristais que a gente consome. Porque, vamos falar a verdade? Do que adianta você ter 10 tipos de cristais diferentes, ter uma ametista, cornalina, obsidiana, X, Y, Z, e aí uma variedade enorme de cristais se você só tem uma vagina e só usa um por vez de tempos em tempos? E eu sei, é muito legal ter vários, eu ao longo de todos esses anos fui adquirindo aos poucos, mas olha só, é mancada, né? Porque eu tenho bastante aqui em casa, mas eu trabalho com isso. Eu faço um estudo com os cristais para poder aplicar em outras mulheres. No entanto, contudo, todavia, não é só a propriedade do cristal que faz a magia acontecer. Eu acredito que vale muito mais a pena a gente ter um cristal onde a gente sabe trabalhar ele com consciência e autorresponsabilidade do que achar que só porque eu estou usando um quartzo rosa é que eu vou, então, aprender somente, embora eles sim tenham propriedade que ativam a compaixão, o amor incondicional, a autoestima, a alegria, que sim, são energias maravilhosas que são ativadas no nosso sistema. Se a gente não entende que não é só a energia que precisa ser desbloqueada, mas também a nossa mentalidade, as nossas ações. Sabe por quê? Porque a energia, ela é bloqueada por isso. Não adianta nada a gente colocar 1000 Ioni Eggs de quartzo rosa na nossa vagina se a gente continua não olhando para ela com respeito. Se a gente ia olhar com respeito, não é porque assim, só porque ela é sagrada, ninguém mais pode entrar aqui, ou então só pode entrar se me amar profundamente, se for pro resto da vida. Não, não é isso, gente. É muito mais a consciência de que como é que eu me penetro, como é que eu olho, o que eu penso e sinto quando eu olho para essa vagina. Porque não adianta nada colocar cristais e continuar sentindo nojo. Continuar, então, colocando um monte de coisa para limpar e desenvolver um monte de infecção. Porque no fundo a gente acredita que a vagina é suja. Olha só, você vê que não faz sentido então você usar uma Ioni Egg de quartzo rosa para trabalhar o amor próprio, trabalhar essa conexão da sexualidade com o amor, se a gente não consegue mudar essa mentalidade. Porque por mais que você utilize, o bloqueio acaba retornando se a gente não muda aqui nosso emocional, se a gente não muda a nossa mentalidade e as nossas ações. A propriedade do cristal vai ajudar? Com certeza. Vale muito a pena? Vale sim. Mas não adianta nada ter esse paradigma do tipo, porque o cristal me fez eu sentir algo. Não, o cristal amplifica. O cristal te ajuda, te auxilia a despertar, a liberar. Mas você também tem esse compromisso com ele. Porque não adianta nada, então, a gente pegar uma Ioni Egg de quartzo rosa, uma ametista, uma cornalina, ter várias, sendo que a gente só tem um canal, tem um monte de cristal parado, e sempre achar que só o cristal tem o poder na nossa vida, e na verdade, quem tem o nosso poder somos nós. Eles são instrumentos, mas quem é o protagonista do processo são vocês. Enquanto a gente não entende isso, a gente continua culpando o cristal, por exemplo, a obsidiana, que ao mesmo tempo que todo mundo quer usar ela, ao mesmo tempo quando começa a utilizar, as coisas começam a surgir. A primeira coisa que me falam é, mas quando eu uso obsidiana eu me sinto tão estranha. Não é a obsidiana que está fazendo você se sentir estranha, mas ela está dando permissão para você sensibilizar o teu corpo para ver o que está acontecendo aí. O que você tá de desconexão com o corpo que quando começa a acessar, às vezes de uma forma inconsciente, às vezes despertar energia, às vezes despertar emoções e inclusive necessidades, como a gente não identifica, não sabe o que é, a gente acha estranho porque a gente está desconectada do nosso corpo, da nossa energia, principalmente da energia sexual, por mais transante que as pessoas acham que são, não quer dizer só porque você transa, significa que você está conectada profundamente com essa energia sexual e com o corpo. Não que seja errado dar à vontade, pode dar à vontade, não tem problema não sou contra, sou a favor. Mas o quão conectado você está no corpo? O que te motiva? O teu sim que você está dando é também, o sim que você está dando para o outro é também seu? Como é que você se conecta com esse corpo? Como é que você expressa
seus limites, assim como o seu prazer, o seu tesão, o seu desejo. É importante isso, porque a gente daí sempre começa a colocar a responsabilidade em coisas externas e a gente esquece que quem tem o maior poder está nas nossas mãos. E eu sei, isso daí é muita questão do patriarcado, que faz sempre a mulher lidar com a sua sexualidade de uma forma muito infantil, aonde o parceiro ou qualquer outra pessoa é responsável pelo nosso prazer. Mas olha só, porque é perigoso realmente, né, mulheres que estão com essa sexualidade desperta, que reconhecem o seu valor, não porque precisa se dar o valor ao olhar dos outros, mas muito mais de que eu sei o meu valor, eu sei o meu prazer, eu sei que eu posso, eu confio nesse corpo. Parar de ter medo dessa entrega, parar de ter medo, de temer esse não. Porque afinal de contas, todo mundo, de uma forma direta ou indireta, recebeu a informação de que precisa ser uma menina boazinha. Ó, sabe como eu sei? Dificuldade dá um não, né? Todo mundo tem. Alguns mais, outros menos, mas tomar consciência é importante. Porque senão a gente continua repetindo ciclos sem fins de padrão. E não adianta nada, daí só usar um cristal para então curar determinada ferida dessa dor XYZ, que é legal sim, pode usar à vontade. Mas se você não toma consciência dos seus processos, se você não coloca na mudança da ação, o cristal pode limpar, ativar, mas você continua trazendo de volta o bloqueio. E continua nesse ciclo sem fim da dor. Sem a mudança, a gente continua fazendo o mesmo, esperando resultados diferentes. Olha só. E eu acredito muito mais, então, nessa cura cíclica, nessa cura em espiral, tanto em qualquer trabalho meu, mas principalmente com as Yoni Eggs, que é se permitir vivenciar as experiências e se transformar com elas. Se acolher, mudar o comportamento, ver, se experimentar e trazer, promover mudanças no nosso dia a dia, mesmo que seja uma gotinha, um grãozinho de areia, mas que podem reverberar em todo o nosso sistema. Então é importante sim a gente sentir, tomar consciência, saber as nossas necessidades, criar base, energia, aproveitar essas Yoni Eggs para se fortalecer e também ir para ação. Descobrir, experimentar nesse processo. Inclusive o que dá certo e o que não. Mas esse não também é uma porta de entrada para a gente ir cada vez mais para o nosso caminho. Do que cada uma de vocês acreditam, de quem vocês são. Porque vai por mim, a maior parte das escolhas de vocês, enquanto vocês não sabem os seus valores, aquilo que vocês acreditam, aquilo que para você realmente é inegociável, para aquilo que você é importante, que você acima de tudo importa, a gente continua nesse ciclo sem fim de padrões autodestrutivos. E a gente fica esperando que o milagre aconteça. Mas, ao contrário do que nos ensinaram, gente, o milagre tá em nós mesmos, nesse corpo. É por isso que eu gosto tanto do tantrismo. Enfim, né? Agora eu falei pra caramba. Vamos falar das propriedades? Vamos, né? Porque estamos aí pra isso. Então, dito tudo isso, é importante que vocês entendam, então, que a maior parte das informações que estão na internet não estão corretas. A não ser aqui nesse perfil, viu, gente? Mas a maior parte das coisas estão bem incorretas e incompletas, porque também não te falam como que você conduz esse processo de tomada de consciência, reconhecer suas necessidades, como também colocar na ação, usar a propriedade integrado com você. É importante também a gente entender que até mesmo, por mais que a gente acha que vai dar conta de tudo sozinha, quando a gente entra nesse processo do feminino, uma parte essencial é entender que até quando a gente acha que precisa sustentar tudo sozinha, você pode até acessar, fazer um tratamento de Yoni Eggs sozinha. Eu não recomendo a primeira vez não, porque você vai te faltar informação se você não tiver acompanhamento com alguém que realmente saiba do assunto. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a gente acha que tem que fazer tudo sozinha, e é uma dor muito grande do feminino, da guerreira ferida, que precisa então fazer tudo sozinha para se resolver sozinha e não consegue então pedir ajuda ou se abrir para simplesmente ser guiada no processo. E é difícil porque a gente precisa abrir daí mão do controle. E é importante, porque a gente quer aprender a abrir mão do controle para se entregar cada vez mais à nossa capacidade orgástica, mas a gente não deixa de perder querer. A gente não sai dessa roda do controle excessivo, da rigidez, do tem que ser assim,
eu não posso me expressar, não posso contar aquilo que eu estou sentindo. Então isso ajuda a criar ainda muitas barreiras com esse corpo, com essas sensações. É necessário sim esse acolhimento e esse acompanhamento, viu? E é muito importante então vocês lembrarem também que não é só aprender os protocolos de como utilizar, de como limpar, embora eles sejam importantes sim, quais tipos de cristais utilizar, mas é importante então vocês terem tratamento, terem as práticas, saber desenvolver esse processo de cura cíclica. E dito então tudo isso, a gente chega então nesse momento onde a gente vai conversar sobre os tipos de cristais, que seria muito errado se eu não desse essa informação para vocês antes, porque seria muita irresponsabilidade. Eu não estaria fazendo diferente do que as pessoas fazem, né? Ai, porque X cristal tem que ser usada assim, você precisa temer a obsidiana, você tem que nunca usar ela, ou então você precisa utilizar 5 cristais diferentes, usar ao longo de 3 meses. E na verdade não, quanto mais você então está consciente, presente no teu processo, ter práticas de alquimia sexual, você não precisa ficar 3 meses. Você pode diminuir esse tempo estando consciente. É muito melhor você estar 7 dias fazendo, realizando consciente do teu processo, fazendo os exercícios necessários, do que passar 3 meses utilizando, sendo que você começa, mas esquece. Tem dia então que fica muito difícil, a gente não consegue então integrar aquilo que está sentindo. E a gente nem sabe, às vezes, o porquê está fazendo 3 meses. E aqui um adendo, não estou criticando técnicas terapêuticas que pedem para utilizar ao longo de 3 meses. Porque eles têm conhecimento necessário do porquê fazer ao longo desse período o processo. Mas a grande maioria das pessoas não tem. E existem N técnicas de utilizar as Yoni Eggs. Então a gente precisa sair um pouquinho desse espaço onde a gente coloca esses determinismos. Porque precisa usar 5 cristais diferentes, porque não precisa. Se você está consciente, você precisa de 1. Estuda muito bem ele, utiliza muito bem ele e quando você sentir vontade de experimentar, você troca. Só que o problema é que a gente quer ter um kit inteiro com uma única vagina. E daí o que acontece é que a gente acaba não utilizando nenhum deles. E pior, a gente fica consumindo, comprando e comprando cristal, sem saber a procedência, sem saber aonde que foi extraído, que tipo de trabalho, né? Os mineradores passaram, porque, gente, trabalho escravo, né? Assim, tem uma energia, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive com a origem dos cristais. Quem extraiu, como foi polido nesse formato. É importante vocês terem essa informação, porque se a gente está olhando para um olhar energético, a gente precisa ter essa consciência. É importante? Além do que a gente está colocando dentro do nosso corpo, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos começar, né? Agora que eu já dei altas patadas. Então, eu vou começar pelo que não é bem um cristal, mas que é um dos que o pessoal mais gosta que fale sobre, que é a obsidiana. E a obsidiana não chega a ser uma pedra, não chega a ser um cristal, mas na verdade é uma lava vulcânica, aonde quando ela esfria, ela então não tem esse formato, é lógico, mas tem... tá aqui, ó. Até trouxe para vocês. Mas ele tem, então, né, essa cor negra. Alguns, dependendo do local onde quer extraído, ele pode ter alguns brilhos dourados, prateados. E essa lava, né, ela é muito legal, o processo com ela, mas a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente nos cuidados do manuseio, porque se ela tiver qualquer tipo de estriazinha na superfície, ela pode ser cortante, porque a lava, quando esfria, ela tem, como que eu posso falar? Ela basicamente se torna tipo um vidro. Então, ele é super sensível e recorda, o teu canal é a pelezinha, entre aspas, que está dentro do canal, ela é bem fininha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é uma região, então, que é muito mais difícil a cicatrização. Então, é muito importante vocês tomarem essa consciência. Eu vejo que as pessoas, né, por conta principalmente da tradição mexicana, que é incrível, que tem uma visão holística muito bonita, integrada, né, da obsidiana, a gente vem percebendo então que ela vai trabalhar assim muitas das questões e padrões ancestrais que a gente carrega tanto no canal, assim como no nosso útero. E é muito importante falar isso, gente, porque a gente precisa recordar que a gente não veio só de um útero, mas todo mundo aqui foi concebido através de uma vagina e foi parida através de uma vagina.
E a gente é constantemente penetrada por uma vagina também, quem tem, né, a relação heterossexual penetrativa, assim como quando a gente introduz um ovo, assim como a gente introduz um falo, assim como a gente introduz o dedo, é um tipo de penetração. Só que a maior parte das vezes, principalmente nas relações heterossexuais, a noção da penetração está muito baseada na violência dos filmes adultos. Isso significa que não respeita tempo, espaço, excitação das nossas ionis. Então, gera memória, gera dor também. É muito importante ter essa noção, principalmente na forma como a gente introduz os cristais. E eu vejo que a obsidiana, além de ela trabalhar, então, muitas das nossas questões da memória ancestral, a memória sexual ancestral, trabalha muitos aspectos do nosso inconsciente. Eu gosto muito a fala, né, da Sade, que é uma das minhas mestras, que ela fala o seguinte, né, que a obsidiana ela tem essa capacidade de olhar exatamente onde está a nossa maior luz, que ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensam, a nossa luz é exatamente onde está a nossa ferida. E a nossa capacidade de se transformar, se regenerar a partir dela. Enquanto a gente nega os nossos patuás, quando a gente nega os nossos medos, as nossas inseguranças, é exatamente ali onde está o nosso maior potencial luminoso. Porque sim, a gente vive numa sociedade onde a gente precisa se desconectar muito de quem a gente é, para ser vista, para ser amada. Então, a obsidiana, ela vai levando a gente a olhar para essas questões. E é muito interessante porque a obsidiana, então, é muito temida, porque as pessoas colocam muito medo em torno dela. E, de fato, a gente precisa tomar um certo cuidado se você não está acostumada a olhar para os seus medos, para suas inseguranças, para suas sombras, para sua história. Para quem está começando, eu não recomendo a obsidiana, especialmente sozinha. Por quê? Porque se a gente nem sabe o que está sentindo, para a gente desencadear alguns processos e não saber como lidar com eles, é um tiro no pé. Ao invés de desbloquear, muitas vezes a gente cria mais bloqueios. Se a gente não sabe lidar, então a gente começa a utilizar a obsidiana e começa a sentir uma sensação de estranheza, logo a maior parte das pessoas culpam o cristal, culpam, na verdade, a lava esfriada, né? Que é a obsidiana. E, na verdade, os cristais eles só potencializam aquilo que estão dentro da gente. E se a gente não sabe, não entende que essa sensação da estranheza, ela está dando uma informação extremamente valiosa sobre a nossa história, sobre a nossa desconexão, sobre algumas emoções, memórias que estão suprimidas aí no corpo. A maior parte das pessoas, quando começam a sentir essa estranheza, não querem mais sentir. Então, começa a se desconectar. Isso gera medo. Então, ao invés da gente querer se provar algo, então preciso usar obsidiana, procurar isso, se a gente já não consegue ter essa observação dos nossos padrões, eu não recomendo que você utilize a obsidiana, porque ela vai te convidar a olhar para aspectos que a gente não gosta, para iluminar eles e ter esse processo de transformação. E principalmente a obsidiana, é muito importante ter práticas de alquimia sexual que ativam muito a nossa energia solar. Porque ela é uma lava esfriada em que traz a gente extremamente para essa polaridade do feminino. E a gente precisa sempre estar em equilíbrio. Então, é importante sim a gente tomar essa consciência. E ó, se eu pudesse falar uma frase em torno da obsidiana, sabe qual seria? É que todo medo, quando ele não é questionado e investigado, ele é 100% real. Aquilo que a gente mais se nega a ver, mais monstruoso se torna essa ilusão. Porque vai por mim, quando a gente começa a olhar e a questionar o porquê que a gente está com tanto medo de tomar as nossas ações, porquê que a gente está com tanto medo de sentir algumas sensações, na verdade está escondendo muitas coisinhas que às vezes nem são reais. É muito mais produto da nossa história, daquilo que nos ensinaram do que necessariamente que vai acontecer. O que vai acontecer, que determinada pessoa vai reagir de determinada forma, porque não vai dar certo. E leva sempre a gente à estagnação, ao isolamento e à rigidez. Então, pega essa frase, todo medo não questionado, não investigado, ele é 100% real. E é exatamente isso que a obsidiana faz. Ela vai te levar a investigar. A questão é, você está pronta para ver? Eu digo, 90% das pessoas que me falam que querem usar a obsidiana não estão.
Inclusive, estou utilizando a obsidiana e um dos processos que mais tem que alinhar com ela é exatamente isso, é se permitir ter esses mergulhos ao feminino, mas acima de tudo, fazer práticas de muito equilíbrio emocional, de acolhimento e de energia solar, para a gente trazer esse equilíbrio para o nosso corpo. Daí tem o segundo cristal, em que é o quartzo rosa, que é um dos meus cristais favoritos, mas se tem um cristal que me coloca muito mais em processo do que a obsidiana, é o quartzo rosa. Mas como assim, Elisa? Pois bem, o que eu digo é que a obsidiana, para mim, ela me traz muito equilíbrio, traz limpezas, mas eu me sinto extremamente enraizada com ela. O quartzo rosa é um cristal incrível, que vai trabalhar muito a compaixão, o emocional, o amor próprio, a autoestima, mas na forma como a Elisa trabalha, vem trazendo muito mais a questão do quartzo rosa, não como algo distante e esse conceito tão distante da gente, que é o amor próprio e a autoestima. Mas quando ele vem trazendo, eu compreendo muito mais que antes da gente ativar essas qualidades e entender como elas funcionam dentro do nosso sistema, o quartzo rosa ele ativa tudo aquilo que não é amor, pra gente entender o que é esse amor. Porque, eu preciso me amar mais. Eu tô aprendendo a me amar mais. Mas como? Então, o que eu vejo? Esse quartzo rosa, ele vai falar muito sobre como que a gente lida emocionalmente com as nossas necessidades com relação à nossa sexualidade. Desde a forma como a gente olha para a nossa vulva, desde a forma como a gente deixa ser penetrada, mas acima de tudo, quanto que a gente diz de sim para quem a gente é nessa entrega sexual. Quanto que a gente valoriza quem a gente é. Muitas pessoas acham que para vivenciar a liberdade sexual precisa separar o sexual, o prazer do coração, como se fosse algo totalmente contraditório. E na verdade não. Você não precisa amar todo mundo com quem você transa, mas vai por mim. Vale muito mais a pena você se amar profundamente para que o teu sim seja seu. E não muito mais uma busca de ser vista e amada pelo outro. O que leva normalmente uma grande ruptura interna. O quartzo rosa, ele trabalha muito essas feridas que levam a gente, então, a ter uma sexualidade mais infantilizada, que é no sentido das nossas feridas emocionais da infância, né? Então, muito nesse papel da boa menina, dessa dependência pelo outro, da necessidade de ser vista, que muitas vezes anestesiam a nossa voz. Assim como ela também trabalha muito esses aspectos da nossa ferida emocional da adolescência, onde a gente precisa se provar para o mundo muitas coisas que às vezes a gente não é. Que feridas que nos promovem a isso. Então ela traz muito esse conceito de ressignificação da sexualidade no sentido do que faça o que faça, mas seja conectado com quem você é e aquilo que você sente. E é por isso que ela fala tanto sobre autoestima. Porque a autoestima não é a capacidade de ser desejada pelo outro, mas quanto que você estima, não só a sua aparência, mas o que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você sente. E delimita esses espaços, tanto para se abrir ao prazer, quanto também colocar limites. Ela trabalha muito bem o amor próprio, não porque magicamente uma energia vai aqui desbloquear tudo. E uau! Li sua mensagem, viu, Mirta? Não porque necessariamente vai só despertar, ela vai te ajudar a trazer isso. Mas acima de tudo, ela trabalha o amor próprio, sabe por quê? Porque ela vai te ajudar, se você estiver consciente do seu processo e dar essa volta no espiral, que nem eu falei no começo, de como é que eu lido comigo nos meus piores momentos. Você é quem? A pessoa rígida, que se cobra, que fica com o mental extremamente confuso e fala, tá vendo? Só podia ser você, né? Por que eu falo isso? Você tá vendo? Você é burra mesmo. Trauma de infância, né? Já ouvi isso. Tá vendo? Qual que é a história que é contada aqui dentro da nossa mente sobre quem a gente é? Eu gosto muito de perceber tanto a autoestima quanto o amor próprio por uma frase muito simples. Quem eu me torno, quem eu sou quando eu não me critico tanto? Qual é a necessidade desse controle, dessa autopunição que muitas vezes a gente tem de ter que ser perfeita a todo instante? Para quem que a gente está sempre provando isso? Por que a gente precisa ser perfeita a todo instante? Por que a gente não pode ser humano? E acima de tudo, autoestima e amor próprio, eles não são validados quando tudo vai bem. E assim, a carreira tá indo super bem, o dinheiro também, os relacionamentos. Mas a autoestima e amor próprio, eles são medidos, sabe quando? Quando a gente tá
Vou agora trazer um vocabulário bem chulo pra vocês, hein, gente? É quando você tá na merda, daí você pega a merda, joga no ventilador e o ventilador espalha pra tudo. Pra cara, pro rosto, né? Pra roupa, pro vizinho, pro pai, pra irmã, pros amigos. E ainda assim você tem essa capacidade muito amorosa consigo de... Poxa, Elisa, tá tudo bem, você é humana. Isso daqui não é passar pano pra gente, mas é ter um olhar amoroso de entender que a gente também pode errar. Que a gente é humano, que a gente não precisa ser perfeito e que não importa o que aconteça, a gente é capaz e a gente é digno de ser visto, de ser amado e que a gente merece sim o prazer. Porque a gente só desenvolve, desbloqueia o prazer quando a gente entende desde o nosso mais profundo que a gente é digno da vida, porque é a mesma energia. E digo mais, o quartzo rosa ele trabalha então o merecimento do prazer e do amor. É muito interessante isso, né? Mas isso é através da minha metodologia e na forma como eu vejo os cristais. Porque é necessário a gente tomar consciência desses processos, não é? Pra mim faz muito sentido. Não sei pra vocês, mas na minha cabeça faz, para as minhas alunas faz, para os meus clientes fazem, né? E ajuda muito, então, a acelerar os processos porque a gente começa a investigar a nossa história. A gente começa a desenvolver um novo olhar, muito mais compassivo, mas principalmente muito mais consciente do que move, o que motiva essa sexualidade. Mas, acima de tudo, como é que a gente trata o nosso corpo? Como a gente trata aquilo que a gente sente? Porque, olha, vai por mim. Não é possível você desbloquear o prazer negando aquilo que você sente. Inclusive a raiva, o medo e a tristeza. Sério. Porque essas sensações, essa capacidade de sentir, está conectado com o nosso emocional. Se pra gente ativar a nossa pelvis, para melhorar a lubrificação, para abrir, excitar e se entregar ao prazer, a gente precisa de um coração forte para bombear sangue. O que vocês acham que seria diferente nos níveis mais sutis? É algo a se pensar. Daí tem um outro cristal, né, que a gente utiliza bastante, que também está muito vinculado ao coração, que é o quartzo verde, também conhecido como aventurina. Ele também faz um trabalho muito interessante sobre essa integração do amor próprio, né, dessa autoestima, da forma como a gente leva a nossa sexualidade. Mas eu vejo que, para além somente dessas qualidades que são bem potentes e muito incríveis, eu vejo que o quartzo verde, ele vem trabalhando principalmente com as patologias que a gente vem desenvolvendo, tanto no nosso útero quanto nos nossos ovários, né? Então ele vem trazendo muito, né, esse descongelamento, principalmente da energia desses bloqueios energéticos contidos no útero e nos nossos ovários, né? E também no nosso canal. Mas lembre-se, se você tá com corrimento, infecção, candidíase, alguma questão no seu canal, eu não vou recomendar de jeito nenhum que você utilize cristais. No entanto, se você está sentindo dor na penetração, precisa massagear essa região, é interessante sim utilizar o cristal, assim como aplicar técnicas de massagem no canal para distensionar. Não adianta ficar contraindo se você está sentindo dor na penetração, porque você está indo contra o movimento natural do teu corpo. E então ele vai trabalhar muito essa questão da energia, né? E desbloquear e ajudar então a desbloquear essas memórias que estão adoecendo o teu corpo. É bem interessante também. Outro cristal que é muito incrível e vale a pena vocês conhecerem e trabalharem é a cornalina, que é um cristal solar. E é um dos cristais que eu mais gosto de utilizar, especialmente porque eu tenho essa energia yang muito forte de realização, concretização, e ela também trabalha muito bem feridas emocionais, feridas e memórias, experiências que a gente tem com o masculino. Então ela trabalha muito bem a nossa raiva, né? Aquilo que nos motiva, tanto na relação com o pai, com ancestrais masculinos, com os nossos parceiros, tanto atual quanto de experiências passadas, os homens como um todo, mas acima de tudo ajuda muito a gente a trabalhar essa energia solar, essa energia yang que a gente tem, que é muito da ativação de ir para a vida, assim como na realização, a comunicação, essa permissão de ser visto. Porque não é só a auto-permissão, mas é se permitir ser visto sem temer aquilo que os outros pensam, daquilo que o outro julga, aquilo que o outro critica, que muitas vezes nos imobiliza. É um ótimo cristal para a gente lidar com as questões de controle excessivo, o medo da traição excessiva, onde faz com que a gente
desconfie de tudo a todos a todo momento. Então ele trabalha muito essa confiança. Mas lembre-se, para a gente trabalhar essas questões é necessário investigar aonde que está o foco, aonde que está a origem, os padrões. Se a gente não entrar nesse espaço de ação e mudança do padrão da ação e romper o ciclo, as coisas não funcionam tão bem quanto a gente acredita. Então é importante vocês terem essa consciência. Então a cornalina, gente, além disso, é um ótimo cristal. Né? Esse daqui é lindo, eu adoro ele, porque ele tem essa mancha aqui bem no meio, ele tem essa cor bem de sangue. Eu adoro. Enfim, ela também é um cristal que vai ajudar muito a libido. Lembrando que libido é o impulso de viver a vida com prazer. E uma das suas expressões é sim o desejo sexual. Mas lembre-se, o desejo sexual ele é responsivo e não espontâneo. O simples fato de você estar introduzindo o cristal dentro do canal, assim como fazendo essas práticas, ativa a energia sexual. Se a gente espera que do nada esse desejo desperte, muito provavelmente você vai viver muito estancado a grande maioria do tempo. Então é importante vocês tomarem consciência daquilo que estimula aí dentro. E outros 2 cristais, estou vendo aqui que já está dando mais ou menos o nosso horário para a gente não prolongar, que são legais de estarem sendo utilizados, é o cristal, né, transparente e alino. Eu adoro esse meu porque ele é bem limpinho dentro, né? Tem poucas fissuras, vamos dizer assim, né? Se a gente olhar assim, ele é muito limpo, ele é muito claro, né? Ele é transparente realmente. E o que eu gosto, né, de trabalhar ele? Pra mim, diferente, eu não gosto muito dessas visões tão simplistas de que o cristal é um cristal de expansão, de iluminação, de elevação. É sim, é. Fica tranquila. Ele aqui também, o cristal transparente, quando ele toca a luz, ele também reflete todas as cores do arco-íris. Eu adoro isso. Mas eu gosto de trabalhar principalmente com o cristal transparente, sabe o quê? A nossa origem. Gata, não adianta vocês me falarem, eu sou super bem resolvida sexualmente, mas tem problema com pai e mãe. Se pra você é algo super distorcido ainda, a relação deles. Porque assim, pasmem, a gente veio do sexo, gente. A gente encarnou no corpo através da energia sexual. A gente carrega muita memória e informação, não só sobre a sexualidade, mas como tudo na nossa vida, por conta deles. Desde o momento da nossa concepção, da nossa vida intrauterina, assim como os estímulos que a gente recebe, que pode tanto bloquear quanto estimular as nossas habilidades, as nossas capacidades, a nossa confiança, o nosso senso, a nossa identidade. Aquilo que a gente acredita que é capaz, a forma como a gente se enxerga, vem tudo de papai e mamãe, ou então dos nossos cuidadores. E então, quando a gente começa a trabalhar com esse cristal que muitas pessoas acham, mas é tão sem graça, porque ele não é uma cornalina, porque ele não é uma obsidiana, ou porque não é uma ametista. Eu acho que ele é um dos cristais mais potentes, porque ele vai te ajudar a trabalhar a tua relação com as memórias ancestrais do teu corpo, principalmente do processo de concepção, gestação e parto. Isso são processos sexuais. Então, eles ajudam a liberar essas memórias. E para mim isso é incrível. Quando a gente começa a fazer esse processo, tem uma mudança assim, fenomenal na sexualidade feminina, né? Que é o que eu mais trabalho com as mulheres. Olha o pleonasmo aí. Mas é muito interessante. Enquanto a gente não muda esse olhar, né, alguns desses paradigmas que a gente herdou, assim como as memórias e as coraças do nosso corpo, que foram herdadas desde esse momento, dificilmente a gente desbloqueia totalmente essa capacidade orgásmica. Então, é um cristal super incrível e que vale muito, mas muito a pena, sim, trabalhar. Esse daqui eu já tenho pelo menos o quê? Uns 8 anos e não abro mão. Sim, ele é guerreiro. E é lindo, é um dos meus favoritos. E antes da gente finalizar, para não se estender muito aqui na live, conta aí pra mim, gente, se vocês já utilizaram algum deles, se faz sentido para vocês. E antes da gente finalizar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ametista. Para mim, a ametista é um dos cristais mais alquímicos que existem, porque ela tem essa função da alquimia, que é transformar, né, o metal em ouro, no sentido de, através dessa ação, a gente vai transformando, transmutando as nossas dores
em potenciais luminosos, muito parecido nesse sentido com a obsidiana. Mas a ametista, ela vem falando então muito mais desse senso de cortes energéticos, de transmutar o passado que se faz presente, de romper ciclos e padrões de vício à dor, mas acima de tudo, transmutar todas essas formas, pensamentos, essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de lidar com algumas emoções que a gente considera erradas. E na verdade, errado é só a única forma como a gente lida com essas emoções, porque até a raiva, o medo e a tristeza têm uma função essencial para a nossa natureza e é importante que a gente lide com elas. Né? Inclusive está aí o nosso maior potencial, um dos maiores bloqueios que vocês têm para se liberar o orgasmo, está muito associado ao medo de se relacionar com essas emoções. Mas esse é um tema para um outro dia, né, gente? Mas a ametista, ela faz esse trabalho muito bonito de cortes com o passado. No entanto, embora eu goste de usar muito ela principalmente para as mulheres que querem, né, trabalhar as memórias, né, do relacionamento com antigos parceiros ou parceiras sexuais, tem uma coisa assim que eu preciso falar para vocês, senão eu não vou me sentir completa e vai dar uma chocada em vocês. É importante que eu diga isso para vocês, por quê? Porque muitas vezes a gente quer usar um cristal, uma ione egg, porque eu preciso limpar a minha energia sexual daquela pessoa que eu tive, aquele relacionamento tóxico de XYZ. E sim, tá bom. Você pode? Pode. Deve? Sim, se você sente vontade, com certeza. No entanto, contudo, todavia, gente, primeiro a gente precisa ter a consciência que ninguém suja a nossa energia sexual por conta da troca sexual. Quando a gente começa a acreditar nisso, é porque no fundo, a gente está acreditando que a energia sexual é suja. E porque a gente acredita que é o alecrim dourado, onde a gente, todo momento, tem a energia mais potente do mundo. Porque a gente está julgando a energia do outro, mas a gente não passa um filtro interno. Então, não. A nossa energia sexual ela é movida pelo nosso mental, pelo nosso emocional, pelas nossas ações, mas acima de tudo, aquilo que a gente acredita. Primeira coisa. Então, vamos ressignificar essa questão de que só porque eu transei com Deus e o mundo, transei, né? Mas, enfim, eu tô com a minha energia suja por conta dessa escolha. Não. Tem as trocas, sim, tem conexões energéticas, mas achar que é sujo, porque eu transei com outra pessoa e se achar o alecrim dourado, aonde só meu chakra sexual é aberto, lindo, maravilhoso e desbloqueado. O que na grande maioria das pessoas não é. Nem na Elisa, que tá todo dia fazendo prática, a gente tá totalmente liberado. Porque é movido pelo nosso mental, nosso inconsciente, pelo nosso emocional, pelas nossas ações. Então você percebe, além de toda a memória ancestral que a gente carrega no corpo, que por si só já bloqueia um monte de chakra. Faz sentido pra vocês, gente? Assim, né? Só tô soltando a informação. Então vamos primeiro ressignificar isso. Primeiro. E segundo, sim, é muito legal fazer esses processos de cortes, principalmente para relações que não são legais e que a gente se encontra de alguma forma conectada ainda energeticamente, que a gente sente esse vínculo forte. Só que veja bem, só usar o cristal e esperar que a magia aconteça pode ser um problema. Especialmente se você não lidou com o seu emocional. Se você não está olhando qual é o padrão que está fazendo você se reconectar com essa pessoa. Ou então, tipos de padrões de relacionamentos muito específicos a elas. O cristal tem poder? Tem. Mas veja bem, segue a minha lógica. Tá. Não quero mais pensar no meu ex, estou sentindo que eu estou conectada, vou usar aqui a ametista. Parabéns, usa mesmo. Bacana, coloca a tua intenção, tenha clareza do processo, porque a maior parte de vocês não tem clareza na hora que vai escolher o cristal, porque às vezes o que você precisa não é ametista, mas muito mais um quartzo rosa para se separar dessa relação tóxica, se você precisa fortalecer o seu amor próprio, a sua autoestima, entender como isso funciona, para fazer escolhas melhores, né? Melhores para si, não que esteja sendo errado, né? A história da pessoa, porque também não tem isso. Mas olha só, o que adianta eu falar que eu quero me desconectar sexualmente dessa energia sexual com um parceiro? Daí a gente usa, faz tratamento, vários dias com cristal ametista, mas quando ninguém tá vendo, super recheado de culpa, super recheado de, ai meu Deus, das fantasias que a gente oculta, não que sejam erradas, mas muito mais no caminho do tipo, tá, eu quero me libertar sexualmente da pessoa, mas na calada da noite, na hora do desespero, a gente se fantasia ainda com aquela pessoa. Você percebe aqui
O que eu tô dizendo é o seguinte, não adianta nada a gente ficar fazendo essas limpezas se quando a ansiedade, o anseio bate, a primeira coisa que a gente faz é se reconectar. É ali no escondidinho, quando ninguém tá vendo, deixa eu relembrar esses momentos, deixa eu aqui ficar me reconectando a isso. Você percebe que você não rompeu de fato o ciclo. Pode limpar a energia, pode fazer esse processo. É legal, é bacana, vai te ajudar. Mas se você também não observar as ações que a gente está fazendo, a gente volta e retorna. E daí, dá-lhe obsidiana, dá-lhe ametista. Mas a gente precisa trazer para esse lugar muito mais de autoconsciência do porquê. O que nos motiva ainda se excitar com algo que foi tóxico, que é algo que nos fez tão mal? Será que o saudável... Por que será que às vezes o saudável, para muita gente, relacionamentos saudáveis, tem baixo libido, tem baixo desejo? Aí tá te contando uma história, o teu corpo tá te contando uma informação super valiosa. Enquanto vocês não entenderem os sinais que o corpo dá, são informações valiosas, desde o tesão, assim como a estranheza, desde a raiva, desde o medo, desde a alegria, que muitas vezes desperta também. Entender esses pulsares do nosso corpo, entender que sentir, só quando a gente desanestesia o sentir, quando a gente se permite sentir, entender, ouvir, sentir, né? Porque muitas vezes não são histórias que são contadas racionalmente na nossa mente, mas é a forma como esse corpo instintivo reage, na forma como ele sente, que às vezes é ansiedade, às vezes ele está tenso, às vezes ele está relaxado, são informações sobre a nossa história. E entender, se reconectar com essas sensações é essencial para desbloquear o seu prazer, despertar e desenvolver a capacidade orgástica. E os cristais, eles vão te apoiar a fazer isso. Tanto para ajudar a trabalhar as memórias contidas no corpo integral, mas acima de tudo da pelvis e do canal. Porque eles vão massagear esse canal, e esse canal tem muita história, assim como o útero. E é super importante a gente ressignificar, inclusive, a forma como esse corpo é penetrado. Seja por um pênis, seja por um dedo, seja por uma yoni egg. Porque, pasmem, a grande maioria de vocês também não entendem o processo de excitação da vulva. Olha só que doideira. E às vezes a gente nem sabe se o nosso canal ele quer receber um cristal ou não. E olha só que doido, quando a gente só empurra para dentro sem perceber como é que o nosso corpo está se sentindo, a gente continua se atravessando em busca da cura. Quando não, a gente começa a utilizar um monte de cristal que é tóxico, que tem metal pesado, que é falso, né? Que nem a gente falou no começo dessa aula. Então é importante sim a gente ter essas informações. É importante sim a gente começar a refletir. E ter cuidado com a gente, porque ao mesmo tempo que tem um potencial tão luminoso, tão potente de desbloqueio, fortalecimento da pelvis, do assoalho pélvico. E lembre-se, não é contração, 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 mas é o desenvolvimento dessa musculatura e as capacidades de movimentos dela. Ninguém nunca se questiona que antes mesmo de contrair para sentir algo dentro do nosso corpo, a vagina no caso, né, com a penetração, nesse caso que eu tô falando, a gente precisa relaxar para tomar. A gente só contrai, 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 e a gente não percebe que a gente está fechando todo o nosso corpo. E a contração, ela leva a tensão. A tensão, ela leva a dor. É o desenvolvimento de patologia. A tensão na musculatura. A excesso de proteção. E dificuldade na nossa capacidade de entrega. Ao invés de sentir prazer, a gente acaba sentindo dor. Assim como a falta de mobilidade dessa musculatura, onde a gente leva muitas vezes a flacidez, a falta de consciência corporal do corpo não está respondendo, onde muitas vezes a gente tem escapes de xixi, tem dificuldade de controlar às vezes, né, a bexiga, um sistema de evacuação, né, fecal. Ela acaba atrapalhando e a gente acaba insensibilizando também esse canal. Porque é o assoalho pélvico que tem a capacidade, né, essa funcionalidade dele, é o que traz não só o nosso desenvolvimento sexual, mas também é aquilo que dá, né, a saúde de pelo menos 5 órgãos vitais. Então, tudo na parte superior do nosso corpo, inclusive coração, pulmões, rins, fígado, baço, pâncreas. Acho que até tem mais, né? Além, lógico, né, do nosso útero, ovários, nosso canal, nosso ânus. Olha só que incrível, nosso corpo é todo integrado.
E a nossa pelvis é uma parte fundamental disso. Então, é necessário se reconectar com essa pelvis de uma forma consciente. Desbloquear essas memórias, ativar o prazer, mas que nessa busca vocês não cometam esses erros. E comecem a usar, de fato, o cristal. Essa é a live de hoje, gente. Falei mais tempo do que o normal, mas fiquem tranquilas que a gente tende a fazer em menos tempo. A Haru tá falando o seguinte, tem o de obsidiana, mas ainda eu acho que não é o momento de usar. Se você tem medo de usar obsidiana, não recomendo usar. Principalmente se não tem práticas que ajudem a equilibrar a energia. Não que você precisa temer, não, porque algo ruim vai acontecer. Mas nunca faça nada com medo. Porque a gente já está indo para algo com resistências, com armaduras, ao invés de se abrir para vencer a experiência. Você entende? Para conseguir desassociar o medo que realmente coloca o nosso risco de vida, que esse é um medo da sobrevivência, né? De ser atropelado na rua, a gente precisa temer, precisa olhar de um lado para o outro e ver se a gente pode andar, não é? Porque senão a gente pode ser atropelado, morrer, se machucar. Esse medo é real. Mas se a gente já está indo ter medo para realizar um tratamento da sexualidade, onde que é um dos maiores tabus do nosso corpo, se a gente não tivesse discernimento para investigar se esse medo é real ou não, entender de onde que ele está vindo, o que que ele está protegendo, porque o nosso corpo é sábio, gente. Por mais que a gente esteja sentindo medo, e talvez ele não seja nem tão real assim, mas esse corpo está sentindo como? Ele está te protegendo do passado. Esse corpo te ama tanto, que ele está te protegendo. Porque um dia você precisou dessa coraça, um dia você precisou desse mecanismo de defesa para sobreviver. Só que é nesse processo de reconexão com o corpo, de reconexão com a sexualidade, de uma forma amorosa e íntegra, não porque existe, santificado, mas íntegra com quem você é e o que você está sentindo, é o que realmente ajuda a tirar essas coraças de uma forma amorosa, de uma forma que seja realmente conectada a vocês. Eu não gosto de fazer modo pancadaria de, precisa ser assim, precisa ser intenso, porque senão não tá valendo. Na verdade, a gente sabe que a intensidade, ela não precisa vir através da porrada. Na verdade, a gente sabe que está se curando quando até mesmo pequenos movimentos muito sutis, seja de sensações do corpo, quanto também de autorreflexões, de processos emocionais, na forma como a gente lida, de uma forma sutil, mas tem resultados muito potentes. Às vezes, a princípio, a gente precisa sim de coisas mais intensas, mas você vai percebendo que à medida em que vai se integrando, pode ser amoroso o processo. A gente não precisa continuar reproduzindo o patriarcado, aonde a gente precisa se comparar, aonde a gente precisa ser autoexigente, perfeita. Tudo menos humano. E a sexualidade é a nossa parte mais humana, a nossa parte mais animal. É por isso que é tão contraditório esses tantos tem que ser, deve ser assim, que é totalmente contra o funcionamento do corpo, funcionamento natural do corpo. E é por isso que bloqueia tanto. Doido, né? Pois bem, é isso a live de hoje. Também eu aproveito para avisar vocês o seguinte, que fiquem ligadas que daqui a algumas semanas, exatamente, ou melhor, já vou dar datas aqui para vocês, no dia 17 de outubro, às 7h30 da noite, vai rolar um Masterclass comigo no Zoom, onde eu vou ensinar passo a passo de como utilizar as Yoni Eggs, se abrir ao prazer através dos cristais intravaginais. Então eu vou dar um guia completo, não só dos tipos de cristais, mas também como utilizar, como desenvolver essa consciência para não só fortalecer o seu assoalho pélvico, mas despertar e potencializar a sua capacidade multiorgástica através desses cristais. Então marquem na agenda, a partir da manhã a gente vai liberar o link para vocês começarem a se inscrever. Participem, mandem para as amigas, mas acima de tudo, participa no ao vivo porque não vai ter replay, vai ser feito tudo lá no Zoom, porque a gente vai trazer imagens, vai trazer várias coisas bem diferentonas para ajudar vocês nesse processo. E não dá para fazer nem no Instagram, nem no YouTube para não cair, né? Afinal de contas, sempre dá problema quando a gente mostra vulvas ao vivo. Imagens, né? A gente não vai trazer a vulva da Elisa, né? Só a de referência. Levar ela sempre tá junto, mas, né? Enfim.
Marquem na agenda, venham participar. A partir de amanhã, acho que o link já vai estar liberado, mas estou avisando aí para vocês ficarem espertas. Ó, marca 17 de outubro às 7h30 da noite, tá bom? Agora vocês estão mandando mensagem, estou falando aí um monte, agora que todo mundo tá dando as caras danadas. Então é isso, gente, venham participar e... Pois bem, vou fazer o seguinte também, daqui a pouco eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories. Manda mensagem por lá, que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para vocês contarem o que vocês gostariam de trabalhar com as Ioni Eggs. Eu vou sugerir um cristal para vocês, tá bom? Vou combinado com vocês? Manda joinha, manda um coraçãozinho aí para saber se vocês estão me ouvindo ainda. A galera tá vivo, né? Perfeito, então, vou abrir lá agora e daí amanhã a gente vai continuar o papo sobre os tratamentos que eu falei, que eu comecei há 2 dias e ainda não finalizei, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo, gratidão por vocês terem ficado todo esse tempo aqui comigo e espero ter contribuído para o processo de vocês. Também desejo, do fundo do meu coração, tá lembrando vocês que, é super, super importante que você reconheça que a sua sexualidade é guiada por quem você é, não pelo que o outro pensa. E quem você é tem um valor tremendo, aquilo que você sente. Se dê permissão de ser realmente no mundo, sem medo. Porque quem você é tem um valor tremendo e a sua sexualidade também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até daqui a pouco lá nos stories, então. Beijão. Tchau, tchau.